E eu lembro uma frase que também ficou muito forte na minha cabeça, que meu pai falou, é que CNPJ é fácil de abrir, difícil é de fechar. Porque o pessoal acha assim, eu vou montar uma empresa. É muito fácil você abrir um CNPJ. Mas para fechar um CNPJ, não é fácil. E quando que o negócio começou a caminhar? A decolar, ano de pandemia. Que foi bem o ano que foi o mais difícil para mim. Até 2019, eu vendi o suficiente para me manter, né, como mulher. Comprar minhas coisas e tal. E aí, quando veio a fase que as pessoas ficaram nas residências, o pessoal saiu atrás de se organizar para trabalhar em casa. Que aí veio o home office, veio o trabalho de pessoal fazer escritório dentro de casa, se organizar. Colocar uma cortina. Exatamente. Aí, às vezes, o pessoal me ligava e falava assim, Poliana, eu tenho esse blindex aqui, aí eu vou tampar aqui com a cortina, de cá eu vou fazer meu escritório. E aí começou a surgir a necessidade de se adaptar ao novo, né? E foi um ano muito radical para mim, que eu costumo dizer, porque do mesmo jeito que eu experimentei um gozo da vida financeira melhor, eu experimentei a perca pior que um ser humano pode viver, né? Que foi o falecimento do Marcos Paulo, porque ele passou mal em maio, que foi mais ou menos ele no auge da pandemia, e ele internou. Quando ele internou, os médicos não sabiam o que ele tinha, porque ele era TDAH e um pouco de autismo. Peraí, então você enfrentou 2 problemas de uma vez só. De uma vez Essa só. transição do negócio na pandemia. Sim. E a perca do seu filho. Exatamente, porque o pessoal começou a ligar. E aí eu comecei a fechar contratos maiores, comecei a fechar projeto. E aí, de repente, ele passou mal. Isso em dia 17 de maio. Quando ele passou mal, ele teve uma convulsão. A convulsão dele... eu nunca tinha visto uma convulsão, então eu assustei muito. E aí a gente saiu com ele pro pronto-socorro. E chegou lá no pronto-socorro do IPASGO, o médico falou o seguinte, mãe, quando uma criança convulsiona sem ser febre, a gente pesquisa a parte neural. Então eu vou te passar para uma neuropediatra para ver o que está acontecendo com ele. E ele dava crises de ausência, não sei se você já ouviu falar. É uma leve convulsão. É como a pessoa, ela... tem um cara mesmo, do Big Brother, o Scooby, o pessoal brincava muito com ele, que ele bugava e voltava, né? É mais ou menos parecido com aquilo ali. A pessoa dá uma viajada e ela volta. Isso é uma crise de ausência. E a crise de ausência, ela é mais séria do que uma convulsão, porque ela gera tipo choque, né, na cabeça. É como se a pessoa passasse 2 informações de uma vez. E aí, quando foi fazer o eletro dele, deu que era isso. Ele estava tão agitado que era como se ele estivesse mandando 2 informações de uma vez, e aí era como o circuito ia lá e dava choque, né? E aí Mas o que causou essa agitação nele? Olha, o médico falou o seguinte, que ele tinha sido diagnosticado com TDAH, né? Déficit de atenção e hiperatividade. E algumas pessoas que têm TDAH nunca vêm sozinho, ele vem acompanhado às vezes com autismo, leve autismo, e essas características pode vir combinadas com convulsão, com epilepsia, com essas coisas também. E ele falou o seguinte, como ele estava com 10 anos de idade, entrando ali na fase que o homem começa a gerar testosterona no corpo, puberdade, ele teve um gatilho que foi um desenho, ele estava vendo aqueles... Free Fire, Minecraft, ele gostava muito de bloquinho de Minecraft. E ele era muito rápido, assim, para gravar as coisas. E ele falava assim, mãe, olha isso aqui e tal. Ele era muito bom em matemática. Então, assim, ele falava tabuada até do 12. E já em português ele travava. Enrolava tudo para conversar e tal. Então, assim, muito agitado. Aí o médico fala que foi um gatilho, que poderia vir com uma lâmpada que piscasse. Tem gente que convulsiona com a lâmpada. Tem gente que convulsiona com algo muito colorido na televisão. E no caso dele, noites mal dormidas da pandemia, em casa, vendo muita televisão, blocos coloridos do Minecraft, causou gatilho da convulsão. Aí eles entraram com uma medicação que chama Depakene e Lamitrogina. E as 2 medicações